E o ministro do STF, Gilmar Mendes, pediu destaque do julgamento sobre revistas íntimas em presídios. Com isso, o caso será analisado de forma presencial na corte. Nesses casos, o placar do julgamento é zerado. Com isso, os ministros vão decidir se vão manter ou mudar os votos. Apesar do julgamento ter sido pausado, Luiz Fux ainda pode apresentar o voto dele. O ministro ainda não tinha votado no plenário virtual. Ainda não há data para a retomada desse assunto. Mais cedo, no plenário virtual, a corte formou maioria para acabar com a prática de revistas vexatórias. Só que o ministro André Mendonça ele atualizou o voto e acompanhou a divergência aberta por Alexandre de Moraes. Segundo o gabinete de Mendonça, houve erro no lançamento do voto no sistema eletrônico. E sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com Acácio Miranda da Silva Filho. Ele é doutor em Direito Constitucional pelo IDP do Distrito Federal, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. É um grande prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Perfeito. Então, os ministros haviam formado maioria justamente para julgar essa revista como inconstitucional. Só que o julgamento foi suspenso e agora a votação será realizada de forma presencial no plenário físico. Queria, claro, a avaliação do senhor acerca do mérito desse recurso, oriundo do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que questiona justamente a constitucionalidade desse tipo de revista íntima. E como o senhor projeta a apreciação em plenário físico? Dá para ter uma ideia do que o colegiado deve decidir? Você bem ressaltou, Daniel. Apesar do equívoco, da confusão envolvendo o voto do ministro André Mendonça, já havia uma tendência pela formação da maioria quanto à inconstitucionalidade das visitas vexatórias. Aliás, das revistas vexatórias feitas a visitas. Diante disso, há uma tendência pela manutenção desta decisão, ou seja, mesmo em plenário, mesmo com todos os ministros presentes, há a tendência pela inconstitucionalidade desta modalidade de revista. E quando nós olhamos para a ação, para o mérito da ação que levou a este julgamento, é importante nós ressaltarmos um aspecto. Ela foi proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque ela tem dois objetivos. Um primeiro objetivo é esse que nós discutimos, a inconstitucionalidade destas modalidades de revistas e também que a partir desta inconstitucionalidade, os estados e a União instalem nos presídios aparelhos que sejam capazes de revistar estas pessoas sem que seja necessária a extração da roupa destas pessoas e que elas sejam submetidas a posições tidas como degradantes. E quando nós olhamos para o voto do ministro Gilmar Mendes, ele vai exatamente nesse sentido. Olha, é inconstitucional e é necessário que o Supremo dê um prazo aos estados e à União para que sejam instalados esses aparelhos. Então, o senhor entende que essa tese poderia ser adotada pelo colegiado, sobretudo em plenário físico? A discussão, a transmissão pode também suscitar um debate importante que movimente, inclusive, a repercussão da sociedade, por aí vai? Exatamente. Muito se discute sobre a TV Justiça e existem até estudos dizendo que depois da instituição da TV Justiça, a quantidade de tempo que os ministros falam durante o voto e a quantidade de páginas que representam estes votos aumentou. Óbvio, isso traz mais qualidade para as decisões judiciais, uma vez que elas são acompanhadas pelo público e uma vez que há melhor fundamentação. Este tema das revistas vexatórias é um tema que aqueles que atuam diariamente no direito penal, no direito criminal, têm acesso.
Então, é necessária essa discussão e é necessário que os ministros cheguem ao entendimento consolidado, a partir do qual sejam estabelecidas regras para a realização das visitas dos visitantes. Aliás, das revistas dos visitantes. Agora, dependendo da decisão da Suprema Corte Brasileira, esse caso teria que tipo de repercussão? Serviria para entendimento de todas as instâncias da Justiça? Balizaria todas as instâncias? Queria entender o pós-decisão do Supremo Tribunal Federal. O que a gente pode esperar? Sim, já que é uma decisão que, em tese, terá repercussão geral, significa que ela afetará todas as outras instâncias do Poder Judiciário e afetará também as esferas administrativas, especialmente do Poder Executivo, que é o poder responsável pela administração dos serviços penitenciários. Nós temos penitenciárias federais e temos uma maioria de penitenciárias estaduais. Então, todas estas seriam compelidas a seguir estas regras sob pena de responsabilidade dos seus gestores. Pois é, inclusive, nos votos que divergiram do relator, eu consegui extrair um trecho aqui, doutor. Eu vou abrir aspas para a manifestação de um desses juízes. A revista íntima em presídios é uma prática adotada para controle da segurança das unidades e aplicada em familiares de presos. Homens e mulheres são sujeitos, mas a revista é considerada mais degradante para mulheres. Elas precisam tirar a roupa e agachar 3 vezes sobre um espelho. E aí, com a implementação da tecnologia nos presídios, aquela inclusive mencionada pelo senhor, a prática poderia ser substituída, por exemplo, por scanners corporais na entrada das unidades. Parece essa uma alternativa que poderia atender a todos os ministros e possivelmente essa seja uma saída para esse caso. O senhor, como operador do direito, apostaria nessa alternativa, doutor? É exatamente nesta alternativa que eu aposto, Daniel, e ela será feita em 2 etapas. Uma primeira etapa é a inconstitucionalidade da regra atual, e a partir daí o próprio Poder Judiciário apresenta uma alternativa. Alternativa essa que é o aparelhamento das unidades prisionais, a necessária contratação ou aquisição destes scanners, que são capazes de determinar se aquela pessoa está trazendo alguma coisa, inclusive internamente, sem a necessidade do visitante daquele estabelecimento prisional tirar as suas vestes e agachar as 3 vezes, como é a prática habitual. Existem vários outros países, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, onde já há a utilização desses scanners. Nós temos esses scanners em aeroportos, quando há uma suspeita que determinada pessoa esteja carregando uma substância ilícita, ela é submetida a esse scanner e ele tem uma capacidade bastante aprofundada. Então, acabaria, sim, suprindo as necessidades que se tem em termos práticos nos presídios. Perfeito. Esse debate no Supremo Tribunal Federal sobre revista íntima em destaque nessa entrevista com Acácio Miranda da Silva Filho. Ele é doutor em Direito Constitucional pelo IDP do Distrito Federal, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Doutor, seja sempre muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, Daniel. Para você e para quem nos acompanha. Um grande abraço. Até a próxima. Agora, Nelson Kobayashi, que é comentarista da Jovem Pan, mas também advogado e muito ligado às questões jurídicas que tratamos aqui no Jornal Jovem Pan, de que forma tem analisado e avaliado esse debate no Supremo Tribunal Federal sobre essas revistas íntimas? Entende que esse debate deve crescer no plenário físico e o que a gente pode esperar acerca do entendimento do colegiado? Olha, eu concordo com o doutor Acácio de que a tendência é sim pela declaração de inconstitucionalidade desse tipo de revista, que é sim vexatória justamente porque parte da presunção de culpa, o que é inconstitucional.
só pelo fato de alguém ser visitante de alguém que está preso, seja provisoriamente ou cumprindo pena, há ali uma presunção de que essa pessoa possa estar portando algum tipo de celular, de coisas escondidas, inclusive drogas. Então, essa presunção é inconstitucional. Não só inconstitucional por essa presunção de culpa, mas também porque fere a própria dignidade, sobretudo das mulheres que são submetidas. Mas a gente precisa se lembrar que direito é comparação de direitos e, nesse caso, há uma balança, que de um lado, sim, tem os direitos individuais, que são importantes, em especial da dignidade, mas de outro lado há o interesse público, porque é inegável, e acho que ninguém pode se afastar dessa realidade, de que hoje, nos presídios, mesmo com as revistas íntimas, nós temos drogas, celulares, muitas outras coisas ilegais que passam batido por essas revistas. Inclusive, as facções criminosas mais perigosas do Brasil são comandadas de dentro dos presídios. Então, a gente tem uma discussão interessante. De um lado, o direito individual e, de outro lado, o interesse público, em especial em relação à segurança pública. É um debate que vai gerar longos votos, muita discussão no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, que vai abranger essas duas questões muito importantes. A tendência, por enquanto, acredito que seja justamente pela declaração de inconstitucionalidade.